Nós precisamos converter o máximo de pessoas possível para o espiritismo. Quanto mais espíritas, melhor. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui do Expresso Kardec, no nosso canal Estudando Kardec, a qual peço a sua inscrição, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Meus queridos, hoje queremos propor uma reflexão. Nós precisamos ser proselitistas? Temos que converter o máximo de pessoas possível ao Espiritismo? Devemos trazê-las o tempo todo para dentro da doutrina? Quem vai nos responder isso é o próprio codificador. Na Revista Espírita, dezembro de 1863, Kardec nos traz um trecho brilhante quando ele diz: o Espiritismo se dirige aos que não creem ou que duvidam, e não aos que têm uma fé e aos quais esta basta. Que ele não diz a ninguém que renuncie às suas crenças para adotar a nossa. E nisto, ele é consequente com os princípios de tolerância e de liberdade de consciência que professa. Por este motivo, não poderíamos aprovar as tentativas feitas por certas pessoas para converter às nossas ideias o clero de qualquer comunhão. Repetiremos, pois, a todos os espíritas: acolhei com dedicação os homens de boa vontade. Dai luz aos que a buscam, pois com os que julgam possuí-la não tereis êxito. Não façais violência à fé de ninguém, tanto do clero quanto dos leigos, pois ireis semear em campo árido. Ponde a luz em evidência, para que os que querem ver a vejam. Mostrai os frutos da árvore e dai de comer aos que têm fome, e não aos que se dizem fartos. Olha, gente, Kardec foi bem claro aqui. Não devemos tentar converter ninguém, principalmente aqueles que já têm uma fé. Semearemos em campo árido, como nos diz o codificador. Não há necessidade, é perca de tempo. Quem já tem a sua fé, ele vai continuar com ela, por quantas existências forem necessárias, pois cada um tem um ritmo, cada um tem um desenvolvimento moral e intelectual adequado à sua condição evolutiva naquele momento. Não estamos aqui querendo dizer que o Espiritismo é o ápice do conhecimento e da moral humana, mas ele fornece chaves necessárias para o nosso aprimoramento espiritual. No entanto, como Kardec diz, o Espiritismo se dirige àqueles que não creem, aos que duvidam. Então, o nosso público-alvo, por assim dizer, seriam aquelas pessoas totalmente descrentes da vida, os ateus, aqueles desalentados que já se cansaram de buscar respostas e não encontraram. Mas mesmo com eles, nós não devemos forçar nada. Como Kardec propõe aqui, pôr a nossa luz em evidência. Através dos exemplos das nossas atitudes, essas pessoas se sentirão atraídas ao Espiritismo. Mostrai os frutos da árvore, Kardec diz. Que árvore? A árvore de um novo ser. Os frutos daquele que já renasceu em sua essência íntima e busca o aprimoramento diário. Aqueles que tentam, com esforços próprios, melhorar-se, chamarão a atenção. Pois como Jesus nos propõe, fazei brilhar a vossa luz diante dos homens. Mas então, Rodrigo, como o Espiritismo se espalhará? Por força de si mesmo. Revista Espírita, agora de setembro de 1858, no item Propagação do Espiritismo, Kardec nos diz: o Espiritismo teve, pois, que marchar sem qualquer apoio estranho, e eis que em 5 ou 6 anos vulgarizou-se com uma rapidez que toca as raias do prodígio. Onde adquiriu essa força, se não em si mesmo? É necessário, portanto, que haja em seu princípio alguma coisa muito poderosa para ser assim propagado, sem os meios superexcitantes da publicidade. É que, conforme dissemos acima, quem quer que se dê ao trabalho de aprofundá-lo, nele encontra o que buscava, o que a razão lhe deixava entrever, uma verdade consoladora, e, afinal de contas, aure nele a esperança e uma verdadeira satisfação. Nós sabemos, queridos, que o Espiritismo teve um grande declínio na França, mas ressurge com toda força no século XX aqui no Brasil. Hoje somos em torno de 6 milhões de espíritas declarados, segundo o IBGE, o que daria mais ou menos a população do estado do Rio de Janeiro, e mais de 30 milhões de simpatizantes, aqueles que querem se autodeclarar espírita, mas têm um certo receio de algumas convenções sociais.
preconceitos, o que o povo vai dizer se eu me disser espírita. Não nos preocupemos com eles. Uma hora, eles se sentirão à vontade para se autodeclarar e propagar com suas atitudes essa maravilha que é o espiritismo. Outra reflexão que nos vem é: o ritmo não está muito lento, não, Rodrigo? O espiritismo não está se propagando muito devagarzinho, não? Gente, confiemos em Deus. Sua providência age de uma forma que nós ainda não conhecemos os mecanismos. Essa pandemia fez o espiritismo crescer vertiginosamente na internet. Ele está sendo divulgado. Muitas pessoas estão tendo acesso a palestras, a mensagens espíritas que antes da pandemia não tinham. Confiemos em Deus, Ele dirige nossas vidas, Ele dirige o nosso progresso. Jesus está no leme e tudo acontece no ritmo que tem que acontecer. Na questão 737 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o objetivo dos flagelos destruidores. E os espíritos respondem que é para fazer avançar mais depressa a humanidade. Ou seja, o que seriam necessários alguns séculos, acontece em alguns anos. Não se preocupem, queridos. Um dia a mensagem espírita estará amplamente divulgada, mas é muito importante que a gente aprenda uma coisa, respondendo a pergunta que dá título a esse vídeo. Nós queremos um mundo cheio de espíritas? Não. Nós queremos um mundo cheio de homens de bem, homens no sentido de humanidade. Aquela linda página do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos, o homem de bem. Leiam lá. Em momento algum, Kardec diz que é necessário ser um espírita para fazer jus ao mundo regenerado. Um mundo repleto de homens de bem nos trará a paz, nos trará o mundo regenerador que tanto almejamos, que tanto esperamos. Meus queridos, esse foi o nosso Expresso Kardec de hoje. Compartilhem esse vídeo, se inscrevam aqui no canal Estudando Kardec. Muito obrigado e até o próximo.